Avesso. Oferecimento Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Nós vamos conversar hoje com um doutor mesmo, doutorado no assunto. Um profissional que entende do assunto mais visível atualmente no Brasil, que se chama Lei das Empregadas Domésticas. Nós vamos conversar com o doutor Fernando Belfort, especialista no assunto e que vai nos esclarecer e esclarecer a sociedade maranhense, de fato, direitos e deveres de ambas as partes. Doutor, muito boa noite. Boa noite, meu amigo Américo Azevedo Neto. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Realmente... Me diga uma coisa, Fernando. Sua opinião pessoal, como técnico no assunto, como doutor no assunto, sobre essa lei. É uma lei que vai causar o desemprego em massa, vai transformar os mensalistas em diaristas e isso vai fazer com que haja uma perda de postos no Brasil. Bom, então é uma lei que vai provocar o desemprego. E muito, em massa. Já que está provocando. Somente em São Paulo, no mês de fevereiro, foram 135 mil pessoas despedidas. Não se sabe o resto do Brasil. E 80% das agências da procura, nas agências de emprego em São Paulo também, são para diaristas e não mais mensalistas. Quer dizer, caiu a procura em 80%. Doutor, essa tentativa de regulamentar a função de doméstica é antiga. É muito antiga. 1941, conforme o senhor... senhor... Veja bem, a primeira regulamentação que se teve no Brasil... Da década de 40? Foi o Decreto-Lei 3.708, de fevereiro, 27 de fevereiro de 1941. Esse decreto-lei precisaria de uma regulamentação. Como não foi regulamentado, caiu em desuso. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas se tentava. Na realidade, isso era fruto de uma evolução que nós vimos passando. O Brasil havia um crescimento no país, já se começava a regulamentar outras profissões e, por certo, que, como o Brasil, um dado importante, o Brasil é o país que mais tem empregado doméstico no mundo. Mas, doutor, me diga uma coisa. Por exemplo, para eu contratar um motorista, é preciso que esse motorista seja habilitado. Um vigilante, enfim, todas as profissões necessitam de uma habilitação. A doméstica, basta chegar, entrar na casa e dizer, eu sei cozinhar. E aí? Bom, antes havia o quê? Um contrato informal. Era a informalidade que regulava o contrato de trabalho doméstico. Por que era informalidade? Porque apenas algumas obrigações eram próprias para o empregador. Por exemplo, antes da Constituição de 88, veio a Lei 5.859. Por que o senhor citou a Constituição de 88? Porque antes da Constituição, nada era previsto na Constituição sobre o doméstico, não era um direito constitucionalmente assegurado. A partir de 88? A partir de 88 é que alguns direitos passaram a ser contemplados na Constituição. Por exemplo, 13º salário. Porque quando a Lei 8.859 de 72 já trazia aos domésticos repouso semanal remunerado, já trazia para o doméstico férias de 20 dias, mas não tinha um terço condicional, o terço já veio depois. Veio o aviso prévio, proporcional. Aí foi quando a Constituição veio entrar em vigor, foi que se garantiu salário mínimo para o empregado e redutibilidade salarial
previdência social, aposentadoria. Quer dizer, eram esses alguns direitos. Como eu posso até mostrar aqui aos senhores telespectadores, a emenda o artigo 7º da Constituição Federal, ele diz que foi por meio dele que a Constituição lhe assegurou salário mínimo, irredutibilidade salarial, 13º, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Não quer dizer que esse repouso tenha que ser obrigatoriamente aos domingos. É preferencialmente aos domingos. Isso depende do acerto entre patrão e empregado. Agora, como se aplica agora a CLT? Porque a CLT antigamente não se aplicava aos domésticos. Mas aí vamos supor que o empregado e o empregador acertem quarta-feira. Esse domingo é hora extra? Não, não. Se o empregado tiver folga quarta-feira, ele trabalhará o domingo. Agora, como se trata de mulher, se for trabalho em regime de revezamento, ela terá, pelo menos, nas atividades onde possa haver trabalho ao domingo, que não é o caso da dona de casa, né, não, do âmbito doméstico, né, vamos dizer assim, mas a mulher tinha que ter pelo menos 2 domingos de folga. Quando tivesse esse domingo de folga, deixaria de ter na quarta-feira. Quer dizer, porque o que a lei determina, a Constituição, é preferencialmente, não é obrigatoriamente. É uma diferença muito grande entre preferir e obrigar. Mas, doutor, veja bem, essa lei, ela cria uma série de deveres do empregador. E direitos? Bom, os direitos... Quais são os direitos? Veja bem, todo contrato de trabalho, o contrato de trabalho é o quê? É um contrato sinalagmático, com direitos e obrigações. Sim. O empregado tem uma série de deveres, como, por exemplo, tratar com humanidade, ser fiel, não horário. Cumprir o horário, não faltar. Se o empregado falta durante a semana injustificadamente, ele perde também o direito ao repouso remunerado. Pouca gente sabe disso. Como é? Se o empregado... Por exemplo, nós trabalhamos de segunda a sábado. Sim. Não é? O empregado, se falta na quarta-feira, por exemplo, faltou injustificadamente. Não foi por doença, não foi por nada. Faltou. Se ele não faltou, não foi por doença, não foi por um motivo justificável. Ele perde Ele perde também, não só o direito daquele dia, como o pagamento do repouso semanal remunerado. Porque o repouso semanal remunerado só é devido ao empregado se ele não faltar nenhum dia durante a semana. Doutor, me diga uma coisa. Como é que controla... Veja bem, é muito comum, nós estamos falando de norte do Brasil, é muito comum uma doméstica, quando dá 3h30, 4 horas da casa, toma um banho, vai descansar, pererei. Ela suspende o serviço por meia hora, 1 hora, e aí, como é que fica essa hora não trabalhada? Bom, nós temos que verificar que a Justiça do Trabalho é uma das responsáveis por certos exageros que se confere ao empregado. Eu fui juiz do trabalho e sei disso. Por exemplo, o empregado ele terá que trabalhar durante 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Mas você poderá também, no contrato de trabalho ou através de um acordo, de uma convenção coletiva, flexibilizar esse horário. Por exemplo, o empregado trabalharia 1 hora a mais durante o dia para folgar aos sábados. Ou então, você diminuiria 1 hora no dia de segunda a sexta para ele possa trabalhar mais horas ao sábado, contanto que durante aquela semana ele trabalhe e não pode ultrapassar as 44 horas semanais. Muito bem. Agora, como controlar isso? São das leis feitas no Brasil e que não se procura observar a praticidade. A própria CLT diz que nas empresas com menos de 10 empregados, não há essa obrigatoriedade de controle de horário. Como assim? Não sou obrigado a ter ponto, não sou obrigado a ter relógio de ponto, não sou obrigado a ter livro de ponto. As micro e pequenas empresas também não estão obrigadas a ter este controle de ponto. E aí o empregador doméstico? O empregador doméstico é o seguinte, a família mais se
equivale a uma pequena, uma microempresa, que é uma média ou uma grande empresa. Agora, como controlar isso? Hoje em dia nós sabemos que tanto o marido quanto a mulher saem de casa para trabalhar, porque nós sabemos da luta, como é a luta pela vida hoje. É muito árdua. Todos nós trabalhamos muito. Eu trabalho, minha mulher trabalha, você deve trabalhar, sua mulher também trabalha. Quer dizer, a casa fica entregue a essas pessoas. Como controlar essa efetividade realmente do trabalho? Quem me diz que essa pessoa está realmente trabalhando? Se bem que tem a teoria da chamada tempo à disposição do empregador. Mas, por exemplo, você às vezes pode até controlar o horário de chegada dessa empregada e da saída. O que eu poderia, eu já vi algumas senhoras lá no meu condomínio conversando, isso quem mora em condomínio, é o seguinte: cada apartamento ou cada casa de conjunto de condomínio fechado deixaria na portaria, porque na portaria do condomínio tem sempre um porteiro, um livro para que ele controlasse, o porteiro controlasse a entrada e a hora de saída. Mas, por exemplo, como você está me perguntando, quem vai me dizer que ela chega em casa, de família, admitamos, 8 horas da manhã. Então ela tinha que trabalhar de 8 às 12. Isso. Teria que fazer o intervalo de 1 hora e no máximo de 2. Justamente naquele horário ela não pode trabalhar. Ela almoça, descansa, etc. Voltaria às 2 para trabalhar até às 6. E quem me diria que essa pessoa não pudesse sair? Ou então ligava, não tem ninguém em não casa, tem liga a televisão, fica olhando, e aí? Esperando da hora, ou então sai antes, assina como se fosse aquele horário de 18 horas, ou sai 4 horas, ou então quem não tem condomínio em casa, mora em condomínio, como controlar? É muito difícil. Você acha que essa lei veio facilitar ou complicar? Ela veio complicar. Agora, veja bem, isso não vai deixar de haver a informalidade no mercado de trabalho. Logo que veio a lei dos domésticos, foi aquele Deus nos acuda, e depois disseram, rapaz, está na Constituição. Até parece porque está na Constituição, nós iríamos ter um controle. Sim. Não, isso é bobagem, isso é besteira. Tanta coisa que está na Constituição que ninguém respeita. Hoje, são milhares, centenas de artigos aí que existem na Constituição que ninguém respeita. Quer ver um que ninguém respeita? O juro de 12%. Quem respeita? Ninguém. Está lá na Constituição, não está? Tá. Quem respeita? Ninguém. Agora, no Norte e Nordeste, nas cidades do interior, a informalidade não vai deixar de existir. Eu acho que em São Luís a informalidade vai perdurar muito tempo. Ainda tem outra coisa, a casa é o asilo inviolável. Eu tenho um colega meu, o doutor Jorge Enô. Explique isso. A casa é o asilo inviolável previsto na Constituição Federal. Então explique seria isso, o caso, por exemplo, de chegasse um fiscal para saber se essa pessoa estava cumprindo o horário determinado. Olha que diz aqui o doutor Jorge Enô, que é desembargador do Tribunal do Pará, ele fala muito interessantemente, ele diz o seguinte aqui, ele diz assim sobre o problema desse problema da hora extraordinária, que ele diz o seguinte. Isso vai complicar. Vai complicar. Eu vou depois mostrar para vocês o problema do horário noturno, que é outro problema que nós vamos ter no... Bom, em suma, o que ele quer dizer é o seguinte, que a casa é o asilo inviolável. Chega um fiscal da Previdência, não, isso aqui é minha casa, isso aqui eu não vou deixar o senhor entrar. Mas ele não pode chegar, a não ser que ele tenha uma ordem judicial. Ele não pode já chegar. É um absurdo também. Vai criar um problema ele querer entrar na minha casa. Você quer ver outra coisa que ele diz aqui, que é uma coisa que dificilmente vai ser regulamentada, é o problema do adicional noturno. Olha o que ele diz aqui, olha. O adicional noturno previsto no inciso 9º, remuneração do trabalho noturno superior diurno, passou a ser outro direito que depende de norma regulamentar, ainda vai ser regulamentado. Trata-se de direito que existe quando a jornada de trabalho ocorrer entre as 22 horas de um dia e as 5 do dia seguinte. E também está previsto... Até às 10 da noite não é... Não é. A partir das 10 às 5. De 10 às 5 da manhã são 7 horas de relógio, mas na realidade são 8 horas, porque cada horário noturno são 52 minutos e 30 segundos. Está lá previsto no artigo 73, parágrafo 2º da CLT. Ela é calculada com 20% superior à hora normal. Por exemplo, a hora normal é R$ 4,00,
a hora noturna é R$ 4,80. 4,80. Muito bem. Relativamente ao doméstico, alguns problemas. Como a casa é inviolável, quem vai fiscalizar a jornada? E se o Doutor, empregado dormir na casa dos patrões? Sim, isso o que eu ia horário perguntar. depois da jornada normal, inclusive o do sono, será computado como tempo à disposição do empregador? Veja bem, a empregada doméstica dorme na casa. Certo. Está lá às 7 horas da noite vendo a televisão lá na dependência dela, assistindo a televisãozinha dela. De repente, chega uma visita, ela se levanta para servir café. Isso é hora extra? Eu já vi alguém defendendo que sim. Já vi alguém defendendo que sim. E como é que isso será provado numa ação judicial? O senhor responde no próximo bloco. Doutor Fernando, a pergunta é a seguinte. Uma empregada está lá nas dependências dela, assistindo televisão, 8h30, tem uma visita, ela se levanta, vai servir café. Isso é hora extra? Bom, aí nós temos que verificar o seguinte, se essa empregada reside... Ela reside. Reside. Se ela reside, então ela já cumpriu a sua jornada de 8 horas. Ela vai servir esse café. Se ela vai servir esse café, é hora extra. Agora, eu pergunto, se o empregador, ela sai, o empregador não paga essa hora extra, ela vai para a Justiça do Trabalho, quem vai fazer essa prova? Sobreaviso. Ela vai ter que provar. Olha, o que é o sobreaviso? Sim. O sobreaviso é regulado pelo artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Sim. E não deve se aplicar a hipótese do doméstico, porque este caso ocorre quando o empregado permanece em sua própria casa e não na casa do empregador, que é o caso. Então não se pode dizer que o empregado esteja de sobreaviso, porque o sobreaviso é quando, por exemplo, eu trabalho, isso era empregado para os ferroviários, por exemplo, eu trabalho numa loja, ou então num hospital, e fico de sobreaviso com o dispositivo com... Tal hora. Tal hora. Não, eu fico na minha casa com um pager, por exemplo, um pager, ou então com um celular, já de sobreaviso. Eu poderei ser chamado, mas isso eu estou na minha casa. O empregado doméstico não está na casa dele. Então não se pode aplicar o sobreaviso para o empregado doméstico. E como é essa prova de hora extra? É testemunhal? É testemunhal. E quem testemunharia no caso? No caso, se pessoas que morassem na própria casa, então que morassem perto e que O cidadão que tomou o café. Mas não sei se... Só se ele for um quinta coluna, né? Mas, doutor, me diga uma coisa. Antes de ser doutor, o senhor maranhense, o senhor conhece bem São Luís, os vícios de São Luís, os hábitos de São Luís, tradicionalíssima família de maranhense. Qual conselho o senhor daria para a empregadora de São Luís? Se lembre da sua infância, das empregadas pelo... Na casa da minha mãe, na casa do meu pai, nós sempre tivemos empregado doméstico. Sim. Meu pai era um homem muito humano, como minha mãe também era. Nós sempre demos folga aos empregados aos domingos, coisa que naquela época não se dava. Na casa da minha mãe sempre se deu folga aos domingos. Elas trabalhavam o sábado todo, deixavam tudo pronto para que domingo nós tivéssemos o almoço. Minha mãe era uma exímia dona de casa e belíssima cozinheira. Posterior, o que eu posso dizer às donas de casa é que cumpram essa legislação a fim de que não sejam depois pegas pelos braços da Justiça do Trabalho. Como, por exemplo, paguem sempre o salário mínimo. Sim. Exijam o recibo de pagamento. Façam com que esse empregado assine o recibo. Façam os descontos previdenciários e recolha o valor da Previdência. Quando for regulamentado o fundo de garantia, recolhe o fundo de garantia. Agora, quem já estiver pagando o fundo, quem já estiver recolhendo o fundo de garantia, porque existe uma lei anterior, eu vou até citar para vocês, a Lei 10.208 de 2001, chamada Lei Lobão. Qual Lobão? Nosso senador Lobão,
O nosso senador Lobão foi ele quem apresentou esse projeto de lei concedendo aos empregados o fundo de garantia, mas é opcional. Agora, quem já optou por pagar deve continuar pagando. Mesmo antes da regulamentação. Antes da regulamentação, porque eles já estão pagando. Agora, quem não pagou até hoje deve esperar a regulamentação, porque, pelo que eu estou sabendo, está havendo uma regulamentação no Congresso Nacional, através do líder do governo, o senador Jucá. O senador Jucá está mostrando, inclusive, que há uma oneração absurda. Depois que eles votam, foi que ele vê que na realidade. Uma oneração absurda, como disse o senador. Quer dizer, eles fazem a besteira, besteira, vamos dizer, de um modo geral, porque eu até entendo que deve haver uma regulamentação, devia haver uma regulamentação. Agora, não poderia ser da maneira que foi feita de chofre, quer dizer, de uma só vez, onerando a família brasileira. Podia-se dizer o seguinte, o FGTS podia ser em percentual menor, porque você não tem nenhuma atividade lucrativa na família. Agora, então, o que eu posso dizer é o seguinte, quando for regulamentado, pagar o FGTS, pagar a Previdência. Na minha casa, por exemplo, como eu sempre paguei a Previdência, o que vai me onerar agora é somente o FGTS. Fundo de garantia. Eu quero crer que muitas dessas normas que estão previstas nessa emenda 72 vão ser de difícil aplicação. Por exemplo? Dificílima aplicação. Por exemplo, quer ver uma coisa? Convenções e acordos coletivos de trabalho. Quem é que vai cumprir norma de convenções e acordos coletivos de trabalho? Você quer ver outra norma de difícil aplicação? O problema das creches. O problema das creches. Nós sabemos que nós não temos creche no Brasil. Você quer ver outra coisa? O salário família. O salário família, que é um pagamento que é feito pela Previdência para o empregado. Nós temos no Brasil hoje em dia dois tetos. Quem ganha até R$ 646 deve receber por cada dependente menor de 14 anos R$ 33,16. E quem ganha até 971 recebe R$ 23,16. Quem receber mais de 971,78, por exemplo, R$ 972, basta que você não tem direito a nada. Quer dizer, e quem vai fazer isso? Isso aí o empregador paga e desconta da contribuição previdenciária. Quer dizer, é um valor que é pago pela Previdência Social. Sei, peraí, deixa eu só ficar bem claro. Vamos supor que a minha empregada tem um filho. Tem um filho. Eu pago este salário, o salário família, e na hora de recolher... Você desconta o valor que foi pago do salário família. Da contribuição do INSS. E outra vai acabar necessitando de contratar um contador também para resolver. É verdade, vocês vão onerar estupidamente a família. Você vai ter um plus, que é o contador, para poder fazer todos esses lançamentos de recolhimento. Doutor, peraí, um empregado doméstico hoje, ele tem obrigações da família. Da família hoje. O salário, o INSS, férias, 13º, o que já acontecia? Acontecia. Até agora não mexeu nada. Até agora não. O que vai acontecer agora? O que foi regulamentado? 8 horas. 8 horas. Isso foi regulamentado agora. É uma coisa que a maioria das pessoas já cumpre isso. Já cumpre isso, porque ninguém trabalha mais que 8 horas. Além do mais, ainda tem uma coisa interessante. No Rio de Janeiro, São Paulo, as empregadas domésticas nunca mais trabalharam aos sábados. Não, ela não trabalha nem 8 horas. Nem 8 horas. 9 e sai às 3 da tarde. 3 da tarde, é verdade. 9 e aí? Aí é o seguinte, se já começou desse jeito, não pode alterar o horário. Vai ficar esse horário mesmo. Mesmo que eu não cumpra as 44. Porque essa alteração era uma alteração em prejuízo ao empregado. Quer dizer, todo prejuízo que o empregador tenha, ele vai ficar com esse prejuízo, porque ele não pode agora mais fazer uma alteração desse contrato de trabalho. Então, me diga uma coisa, e a qualificação? Vamos supor que uma empregada doméstica que se propõe a ser cozinheira
E as habilidades dela não passam do arroz, feijão e bife. Como fica isso? Você pode fazer um contrato de experiência de 30 dias, para ver se ela realmente... Ela chega e se qualifica como de forno e fogão. Às vezes, como dizia minha mãe, não é nem de forno? Não é nem de caldeirão e de fogareiro, não é nem de fogareiro e caldeirão. Então você vai testar. E você pergunta, sabe fazer isso? Se ela não souber, faz um contrato. E esse contrato de experiência tem que ser assinado? Ah, tem que ser por escrito. E o salário é igual ou não? É igual, salário mínimo. Não pode haver pagamento inferior ao mínimo. O mínimo é o teto, é o mínimo o valor. Sim, é a base. É a base. Agora, me diga, ele assina um contrato de um mês de experiência, aí tem INSS, tem todas as obrigações. Tudo. Mas eu fico, empregador, eu fico com o direito Você de... fica, fim daquele término, acabou sem... não tem indenização, não tem nada para ser pago, a não ser o valor de um 12º de 13º, um 12º de férias e o pagamento do FGTS quando for regulamentado. Quando for regulamentado, eu vou ter que pagar todo o fundo de garantia anterior? Você responde no próximo bloco. Não. Você responde no próximo bloco. Não. Doutor, a pergunta é a seguinte. Quando a regulamentação do Fundo de Garantia acontecer, isso é retroativo? Não. Quem já vem pagando, de acordo com a lei que eu citei, esse vai pagar pelo vai continuar pagando. Agora, quem não paga, a lei vai entrar em vigor na data de publicação, ela valerá dali para frente. Foi como o aviso prévio proporcional que as pessoas queriam, que ela retroagisse, fizesse, e o TST, através de decisões, tem entendido que não. A lei o aviso prévio proporcional será a partir da data que a lei entrou em vigor. Pode ser, então, a partir da data em que a regulamentação entrar em vigor. Doutor, um caso específico. Vamos supor um caseiro. Agora eu citei o negócio da empregada do cafezinho. Vamos ver o caseiro. Ele, à noite, de madrugada, ele acorda para vir, para olhar e algum movimento estranho, um barulho estranho. Isso é hora extra? Não. Porque quanto tempo ele vai ficar? Olhou um barulho estranho. Não viu nada, ele volta para dormir. Além do mais, não se pode nem dizer que ele está de sobreaviso. Porque ele mora na casa, ele não está na casa dele, ele está na casa do empregador. E o sobreaviso pressupõe que a pessoa esteja morando em sua casa, quer dizer, esperando uma chamada. Ali foi um caso fortuito, foi alguma coisa inópino que aconteceu, que não se pode. Quer dizer, são coisas que precisam ser regulamentadas. Você faz a lei no Brasil e não se pensa nessa opção de coisa. Mas isso é normal no Brasil. Se faz a lei para depois se começar as exceções. Isso no Brasil é normal que aconteça. Quais as exceções que o senhor acha que essa lei vai exigir? As exceções, por exemplo, creche. Sim. Nós não temos creche no Brasil, nem... Quer dizer, você vai logo, uma empregada que chega lá na sua casa com 2 filhos de 3 anos, você não vai dar emprego para essa pessoa, porque você não vai ser onerado com a creche. Onerado com salário de família. O problema da hora extra é outra coisa que vai ser de difícil prova. Você quer ver outra coisa? Outra coisa que vai ser de difícil aplicação, que vai ser outra oneração, é o que diz respeito aqui ao seguro contra acidente de trabalho. É uma contribuição do empregador destinada à Seguridade Social para o INSS, para custear os benefícios oriundos do acidente de trabalho. Hoje não tem acidente de trabalho para o doméstico, não existe isso. Com a alíquota variando entre 1% a 3%, calculado sobre a remuneração do empregado. Quer dizer, isso tem que ser regulamentado também. Você vai pagar não só a contribuição previdenciária, que é de 8%, mais 1 e pouco por cento. Que você desconta 8% do empregado
e hoje paga 12%, você vai pagar 12% mais 1 ou 3% vai depender do valor da remuneração. Agora, quer ver uma coisa interessante? Esse pessoal às vezes não pensa. Normalmente, o empregador, lá em casa, por exemplo, eu faço isso. Eu não desconto o valor da previdência do meu empregado, eu mesmo pago. Eu não desconto dele, eu não desconto o 8% dele, não. Eu pago 12 mais 8, que são os 20%. Os 20%. E também não desconto os 6% do auxílio transporte. Eu não desconto. Agora, com essa porção de coisas, o empregador vai descontar os 6% do transporte, vai descontar os 8% para poder compensar com outros valores que ele vai ser obrigado a recolher. Mas até agora ele ainda não está sendo obrigado a recolher nenhum valor a mais. Ele vai continuar só a Previdência. A Previdência de 8% do empregado, que ele vai descontar 8% do empregado, e mais 12% que é a contribuição dele, empregador. E ele pode descontar 6% do empregado de auxílio de passagem. Pode. Mas aí é o seguinte, o empregado vai ter que mostrar qual é o valor, qual é o trecho que ele faz. Se for superior aos 6%, admitamos o seguinte, o empregado ganha R$1.000. Vamos fazer um cálculo para... 6% de R$1.000 é R$60. Muito bem. Mas o empregado gasta de transporte por mês R$150. Então você desconta aqueles 60%, 6%, que é R$60, e você é obrigado a dar mais R$90, que é R$150. No caso, eu sei do cálculo de uma empregada que eu tenho lá em casa. Ela gasta de transporte por mês. O senhor está querendo me dizer que o empregador é responsável pela passagem? Ele é, de acordo com a lei que manda pagar o auxílio transporte. Quer dizer, isso já existe. Isso não é da agora. Mas ninguém paga. Se não pagar, o empregado pode ir buscar isso na justiça. Espera aí. Além do salário, o empregador tem que pagar a passagem do empregado. Tem. Isso já existe hoje. Lá em casa a gente sempre pagou. Eu não sabia da existência disso. Mas é a falta de divulgação. Doutor, então, no Brasil vai acabar como nos grandes países do mundo em que empregado doméstico é um luxo. Vai ser assim. Um país de miseráveis que não vai que vai obrigar o miserável a não trabalhar mais e vai morrer de fome, porque a nossa falta de mão de obra especializada é gritante. Nós sabemos isso. Então, eles vão morrer de inanição também. Veja bem, doutor, vamos ver a nossa realidade no Maranhão. Normalmente, 80% das empregadas domésticas são de famílias muito pobres. Geralmente são o arrimo da família. Alguns, se tem um marido, está desempregado, tem um bico, enfim. Mas é ou arrimo de família ou a parte considerável da renda familiar. Com todas essas obrigações, o que vai acontecer é um desemprego muito grande. Muito grande. Então, essa lei, de fato, vai gerar não uma série de benefícios legais apenas, mas vai gerar miséria. O senhor concorda? Concordo. Perfeitamente. Olha aqui o que diz aqui esse artigo. Dados da Organização Internacional do Trabalho dão conta da existência de 52.600.000 domésticos em 177 países. Segundo o amplamente noticiado no Brasil, em nosso país existe aproximadamente 7 milhões de empregados domésticos e apenas 1 milhão com contrato regular. Então você vê que hoje em dia, apesar de não ter essa regulamentação, de 7 milhões só tem 1 milhão com contrato regular. Olha aqui. Os demais estão na informalidade. É o primeiro em número de domésticos no mundo, seguido da Índia, que é um outro país miserável, com 4.200.000. Então, o empregado doméstico nessa informalidade é proporcional à miséria de cada país. E da Indonésia, que é outro país miserável, com 2.400.000, que tem até casta, todo mundo sabe disso. Só que essa informalidade, doutor, confirma isso, doutor, essa informalidade ela vai diminuir, porque todo mundo vai ter medo dela, informalidade.
O empregador vai ter medo. Não, não vai. Isso é só no começo. O brasileiro é interessante. Ele tem medo no começo. Depois ele cai na gandaia, como se diz. Vira Brasil. Vira Brasil. Vira Brasil. Olha aqui. É inegável que se trata de uma relação em comum. Há no trabalho doméstico uma aproximação íntima da família empregadora e daqueles que ele presta serviço. E quer ver outro problema sério também, que acontecia muito aqui no Maranhão antigamente? Você trazia uma pessoa que para estudar entre aspas. Sim. Com essa nova regulamentação, você não pode mais ter em casa empregado com menos de 14 anos. Nem tão pouco ele poderá trabalho noturno depois de 16 anos. Só pode ser da qualidade de aprendiz. Aprendiz de doméstico, quer dizer, são dessas coisas que se regulamentam e não se pensa. Teria que primeiro definir o que é. O que é aprendiz de doméstico, aprendiz de doméstico. Porque aqui no Maranhão que tem muito aprendiz de bandido, né? Porque o que tem de bandido aqui hoje em dia em São Luís é um negócio sério. Aprendiz de bandido. Tem muito. Já tem bandido dando curso de doutorado. Curso de doutorado, né? Doutor, o senhor acha que complica então essa lei? É complicada, é de difícil aplicação em vários aspectos e não vai, como se pensa, vai aumentar o desemprego nos grandes centros. No Norte e Nordeste vai continuar a mesma coisa. Na informalidade? Na informalidade vai ser por isso. Por falta até de fiscalização e porque como é que você vai permitir que um fiscal vai ingressar na sua casa? A casa é asilo inviolável, isso é norma constitucional. Isso vai ter muito problema. Doutor, nós tratamos basicamente da empregada doméstica, mas tem um empregado doméstico, por exemplo, aquele empregado que se diz morador de um sítio, na verdade ele é um vigia. Como é que fica isso? Como é que vai qualificar? Precisa ser regulamentado, porque essa pessoa ele vai morar, não há uma regulamentação sobre isso. Às vezes ele recebe uma espingarda, um revólver. Ah, não pode, isso aí não pode. Se ele pegar por exemplo, você entregar uma espingarda a uma pessoa, você vai responder pela a lei que não permite, a lei do desarmamento. A lei do desarmamento é uma lei que pode ser aplicada. Inclusive, você seria conivente se entregar uma arma a uma pessoa que, já que essa arma não tiver registrada, legalizada, é uma série de problemas. Mas esse caseiro é um empregado doméstico? É um empregado doméstico. Olha, empregado doméstico é. Sim. Quer ver outro problema sério também? As cuidadoras. Essas cuidadoras de pessoas idosas. Essas que trabalham 24 por 24 ou 24 por 48. A minha mãe, ela tinha, nos seus últimos anos de vida, ela era acompanhada por duas... Cuidadoras. 24 por 24. Não, era uma semana e uma semana. Elas ficavam uma semana com ela. Depois, 24 horas. Não, ficava uma semana, direto. Sim, trabalhando 24 horas. 24 horas por dia. Por dia. Aí, depois dessa semana, ela substituída por 2, ficava revezando uma Hoje em semana. dia seria caríssimo isso, porque elas teriam a obrigação de trabalhar 8 horas e trabalhariam 16 horas extras. 8 horas noturnas. Seria impossível. Então, você passaria, por exemplo, uma empregada que ganhar, uma cuidadora, que ganhasse 1.000 e pouco, porque o salário delas é um pouco maior do que o doméstico. Algumas querem se qualificar como enfermeira, etc. Então, R$ 1.200, você iria pagar hoje, pela nova lei, uma empregada que vai trabalhar 24, vai para uns R$ 4.000 a R$ 4.500 por mês. O que vai acontecer com essas cuidadoras? Ou você vai diminuir drasticamente o salário, ou então você vai contratar duas, que fica mais barato. Você trabalha uma 8 horas, bota mais 8. E a família toma conta de 8 horas. Uma trabalha, por exemplo, das 6 da manhã, das 8 da manhã, aí para, meio-dia, almoça, volta 2 horas, trabalha até 6, a outra trabalha das 6 às 10, descansa, aí vai ganhar o adicional noturno. Doutor, eu acho que tem uma necessidade de um curso sobre isso no Brasil. Ah, claro, precisa que... Porque para dar curso para as donas de casa. As donas de casa, para saber seus direitos e seus deveres. Doutor, o papo está ótimo, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. As câmaras são suas e fale para as empregadoras e empregadas do Maranhão. Olha, o que eu quero
primeiramente agradecer a gentileza de ter sido convidado para poder falar às pessoas da minha terra e dizer que a lei estão fazendo um pavor da lei, mas não é tanto assim. Vai onerar um pouco mais o empregador. De imediato, o que eu vejo, quando for regulamentado, o que vai onerar mais é o FGTS. O restante, eu vejo de difícil aplicação, muito difícil aplicação. Tudo bem, então, tranquilizadas, pelo menos em parte, e ficamos aqui no aguardo de sua assistência na próxima terça-feira. Boa noite. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.